Fala, meu povo. Fala, meu povo. Olha, eu queria conversar um negócio que eu ia conversar com o Panda aqui pessoalmente. Eu falei, vamos gravar um vídeo sobre isso. Não. E aí a gente conversa Bora. com a galera aqui junto com a gente. Bora lá. Que aí vira um grande talk. Um grande conversão. Crise Panda Talk. Sim. Que nada mais é do que bate-papo. Fala, meu povo. Fala, meu povo. A gente tá assistindo aqui a entrevista da Andréa Beltrão, uma atriz que foi icônica na minha geração. Continua sendo icônica, obviamente. E aí ela tava falando sobre um tempo de construção da peça que ela tá fazendo hoje em dia. E aí ela deu o seguinte relato. Ó, o relato de toma papai. Estou irritada. O Abel, gente, eu não posso ficar falando muito em cima dele. Não repara minha roupa não, tá? Que eu tô com roupa de madrugada aqui. Roupa de estou amamentando. Ela tava falando sobre o tempo de construção da peça que ela tá fazendo, sobre uma mulher que foi muito importante para a história do Brasil, né? Principalmente na época da ditadura militar. Uma mulher militante que era advogada, professora, que é a Mércia. E aí ela contando narrativa, vocês podem ver essa entrevista no canal do UOL Universo, que é onde tem um podcast da Tati Bernardi. Contando sobre como ela chegou nessa história, e é esse o ponto que eu quero conversar aqui, ela falou que ela tinha uma pessoa, que é a Yara, que ela queria muito fazer uma peça junto, que elas já estavam conversando há muito tempo sobre fazer alguma coisa juntas. E aí a Yara foi trabalhar numa produção de filme. Nessa produção, ela conheceu a história da Mércia, que é essa pessoa que está fazendo a peça. E aí ela começou a investigar sobre a Mércia, começou a estudar sobre a Mércia, chegou num cara que é um dos líderes de direitos humanos daqui do Brasil, que é do Rio Grande do Norte, se eu não me engano. E aí entrou em contato com ele e ele falou assim, olha, eu tenho os diários da Mércia. Se você quiser, eu mando pra você. Aí ela falou, quero. Mandaram pra ela, o cara mandou pra ela os diários. A partir dali, ela começou a ler, se encantou, falou com a Andréia e elas começaram a planejar a peça. Essa narrativa que ela construiu para contar como a peça foi feita, me trouxe o insight de que a gente perdeu isso. A nossa geração, né, conhecida aí como os famosos millennials, aqueles que trouxeram a internet para o mundo, que pariram a internet. Os surfistas da tecnologia. Os surfistas da tecnologia. A nossa geração, ela tentou destruir a burocracia, né? Diminuir a burocracia, diminuir o passo a passo, encurtar os passos entre a ideia e a execução. E eu acho que talvez a gente tenha ficado um pouco viciado demais nisso. Em encurtar. Encurtar. Por que eu falei o quê? Não, em encurtar. Ficamos viciados em encurtar. Eu vi qual palavra eu usei, porque eu estou no puerpério. Eu posso usar palavras que não tem nada a ver com a história. Não, tá certinho. A gente ficou meio que viciado em encurtar esses processos. Ser produtivo, né? Exato. Agilizar a produtividade para ter tempo de ócio, que a gente faz o quê? Sendo mais produtivo. Né? O nosso tempo de ócio, dificilmente ele serve de lazer. Já reparou que os millennials dificilmente ficam do tipo, ficar olhando aqui pra parede. Agora que a gente tá recuperando isso, pós-pandemia que a gente tá trabalhando isso de novo, né? Porque a nossa geração, ela foi feita pra quê? Tipo, faz inglês, faz informática, que na época a gente fazia essas coisas. Faz isso, faz aquilo, se prepara, porque você precisa ter um plano, você precisa ter alguma coisa pra você fazer o tempo todo. Esse foi o prelúdio do trabalho enquanto eles dormem. Do burnout, né? O prelúdio do burnout. A gente criou o fundamento do burnout. E aí, quando a gente tem uma geração seguinte, que é a geração Z, que nasce inserida nesse universo da agilidade, da pressa, da otimização das coisas e da ausência de contemplação, a ausência do ócio criativo, essa geração piora, porque ela tem a dopamina, né? O excesso de estímulos. E essa questão das redes e telas e como que faz. E aí tem uma outra geração, que é a alfa, que também está super inserida, né? A primeira geração nascida
no mundo 100% conectado, que não sabe fazer outra coisa além de estímulo, 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 porque se você bota uma criança, por exemplo, em ócio, ela não sabe o que fazer, ela entra num desespero ali. A gente viajou não, a gente foi pro hotel aqui ontem com o nosso sobrinho, o filho da minha irmã, que tem 7 anos. E é o retrato do não sei lidar com ócio. O ócio dele é pintar um livrinho dos Bob Coisas aí, que tá todo mundo pintando. Bob Goods. E isso não é ócio. Ócio é não fazer nada mesmo. Ócio é você ficar sentado olhando pra parede e falando, tipo, eu tô bem. Não, não fazer ócio nada. é você não ficar olhando pra parede. Dá Não sempre esse precisa olhar pra exemplo. parede. É porque eu fico olhando pra parede. Mas é você pensar, é você dar tempo para pensar sem Pra reflexão. nada Reflexão. Sem esperar nada disso. trabalhado, assim, você tá Tá pensando. tudo bem. Do tipo, É o que diferente você tá do ganhando com tédio, isso? né? São coisas São diferentes, coisas porque diferentes. você está entediado sem fazer nada, É outra coisa. é o caminho errado do ócio. Exato. Porque você não tem que se sentir perdendo tempo dentro do ócio. Você não tem que se sentir à toa dentro do ócio. Você não tem que se sentir atrasado na vida por causa do seu tempo de ócio, sabe? O ócio, ele tem que te trazer um prazerzinho. Sabe o dolce far niente, de comer, rezar e amar? É aquilo ali, é o prazer de não fazer nada, é o prazer de você sentar e ficar ali contemplando a vida, pensando na vida. Essas coisas, sabe? De você entender que o mundo é muito mais do que suas entregas. Sabe quando você está lendo um livro e aí você lê algo que te toca ou que te muda e aí você fecha o livro e fica, uau, esse tempo de ócio é muito gostoso. Sim. Que você fica tipo 10 minutos assim, tipo, parado, pensando naquilo. Sim. E aí tua mente vai fluindo, né? Vai permeando outros lugares por causa daquele pensamento. Ou então você vai Ela vai imaginando caminhando. algo da sua vida, um sonho ou um devaneiozinho ali, Você vai sendo momentâneo. alimentado, né? Pela sua própria criação, pela sua própria mente. E aí, quando a André Beltrão narrou esses eventos de como nasceu a peça que ela tá fazendo, eu fiquei, cara, a gente perdeu isso. A gente perdeu esse tempo de contemplação. Eu fico reparando, por exemplo, a gente vai num evento, aí a gente conhece um criador de conteúdo que a gente já acompanha e já admira a forma de pensar dessa pessoa. Se eu chego perto dessa pessoa, conheço ela, né? Troco ali meia dúzia de palavras e falo assim: nossa, vamos fazer alguma coisa junto em algum momento? Isso não é visto da mesma forma com que é visto pela geração da André Beltrão, que é essa geração X, né? Anterior à internet. Quando você vira para alguém e fala, eu admiro muito o seu trabalho, eu admiro muito quem você é, eu admiro muito a sua forma de pensar, vamos fazer alguma coisa junto um dia? Essa outra pessoa na nossa geração já pensa, lá vem ela querer alcance, sabe? Tipo, alcançar mais pessoas através de mim. Não, nem tudo na vida é feito de alcançar pessoas. E hoje em dia a gente tem esse privilégio de não precisar de investimento para criar. A gente pode ligar uma câmera e criar. Dividir um pensamento, dividir uma história, dividir um projeto. Né? A gente está acompanhando um casal que é o Vibe de 2, que acabou de chegar no Alasca depois de 4 anos de viagem. O que eles fizeram? Eles investiram neles mesmos. Eles compraram uma Kombi, reformaram a Kombi, foram até o Ushuaia, decidiram ir até o Alasca e estão indo. Óbvio que eles têm investimentos e tudo, mas antes dos investimentos veio a vontade. Eles foram lá e fizeram porque eles quiseram. E às vezes eles dão ótimos exemplos de ócio, né? Que são momentos onde eles chegam num lago e aí eles abrem a porta, cada um vai para um lado, cada um vai fazer um negócio. E eles ficam olhando a paisagem. Tomam um café olhando aquele lugar de boa, ou passeia com um cachorro. Sim. E para e senta, tipo... É um ótimo exemplo de como a nossa geração perdeu essa intenção. E não apenas perdeu a intenção do ócio, como perdeu também a capacidade de admirar outro ser humano. E aí, perdemos também a capacidade de sermos admirados
sem o, Sem o aproveitar, né? sem aquele sentimento de essa pessoa tá querendo se aproveitar de mim. Então, se chega uma pessoa e fala assim, vamos fazer alguma coisa junto um dia? Vamos fazer um projeto junto um dia? E eu falo, vamos! Como aconteceu com ela. E a moça da peça, né? A moça que escreveu a peça com ela. E elas ficaram anos nessa de, pô, a gente já queria fazer alguma coisa junto um dia. Quando que a gente tem isso hoje, sabe? De tempo de queria fazer alguma coisa junto um dia com aquela pessoa. E aí passa esse tempo, essa pessoa encontra um projeto e fala, cara, olha esse projeto que maneiro, olha essa pessoa que legal, olha esses diários que incríveis. E aí você olha e fala, nossa, vamos fazer isso. E aí, de fato, fazem. Depois de anos querendo fazer alguma coisa juntos, de fato fazem. E é uma coisa que realmente te ajuda a evoluir como ser humano, porque eu acho que a história do nosso país, do jeito que ela está sendo vista e lida hoje em dia, ela nos ajuda a crescer, né? Se torna aquela referência do, se você estudar sobre o passado, você não repete os erros no seu futuro, né? Então, eu acho que a gente está num momento muito bonito do Brasil de revisitar nosso passado para pensar sobre o que a gente quer para o futuro do nosso país. E aí é mais uma peça que traz essa questão, né? Que olha para uma pessoa que foi só uma professora, que decidiu lutar. E ela olhou uma situação e falou, cara, eu queria lutar sobre isso aqui. E ela foi lá, lutou, conseguiu e não tem nem grandes coisas sobre ela, sabe? Você tem, no máximo, os diários dela, que são os únicos documentos, porque é isso. Ela não era importante o suficiente para estar nos livros de história. Também, né? A Lei de Tempestade. E aí depois, né, a partir dos diários, veio o texto da peça, veio a peça, aí veio o livro sobre a peça, não é nem sobre os diários, é sobre a peça. E aí você tem uma narrativa. De fato, elas conseguiram fazer uma grande coisa. Elas conseguiram, com esse tempo de contemplação, de em algum momento vamos fazer algo juntas, elas conseguiram pegar uma mulher desconhecida, anônima, e transformar ela parte da história do Brasil. Olha que bonito, né? O tempo de contemplação da ideia de trabalhar junto resultou nisso. E aí eu sinto falta de algo que eu vivi muito pouco, que é isso, porque eu lembro quando eu era criança, eu tinha muito mania de fazer... Pra quem se interessar no livro, a gente vai botar o link aqui no... Vou botar o link na descrição. Se a gente não colocou, lembra a gente nos comentários que a gente coloca. Eu lembro quando eu era criança, eu gostava muito de fazer maquetes. E aí eu tinha uma vizinha de frente em Volta Redonda. Era uma delícia. Era uma delícia. Eu tinha uma vizinha de frente em Volta Redonda que era de casa da frente. Será que o Abel vai passar por isso de fazer mais? Acho que na geração dele já não tem mais esse tipo de trabalho. Mas a gente pode fazer isso com ele, ué. Na vida, assim, né? Vamos fazer uma maquete da CCXP. Não precisa ser algo de intenção. A gente pode simplesmente montar uma maquete, uma cidadezinha, alguma coisa assim. Né? Mas enfim, tinha essa amiga minha que era a Claudinha, né? Que ela morava em Volta Redonda na minha frente, assim. Pô, mas fazer maquete de filme deve ser legal, hein? E aí a gente tinha muito tempo. Às vezes ela me chamava na minha casa e às vezes eu chamava ela na casa dela. Pra gente ficar na varanda conversando. Duas velhas. Duas velhas. A gente ficava na varanda conversando. E eu lembro de um diálogo... Quantos anos você tinha? Cara, eu era Volta Redonda, eu tinha uns 14 anos, 15 anos, por aí. Pô, mas é uma idade deliciosa pra ficar pro ócio, né? Mas hoje em dia você encontra uma pessoa de 15 anos com ócio, com o Dolce Far Niente deles? Muito difícil. Celular. A Claudinha e eu, a gente tinha conversas assim. Aí teve uma noite que a gente ficou conversando na varanda, a gente ficava olhando pro céu e a gente ficava, cara, será que existe real vida lá fora? E aí a gente ficou conversando horas, que deve ter sido meia hora. Mas na minha cabeça, horas, sobre isso, sabe? Sobre existir vida lá fora. Eu lembro na faculdade... Com 14 anos a gente ficava horas conversando. Horas, né? Era muito tempo aleatório. Na faculdade, eu morava com 5 amigas, todas faziam agronomia, né? E eu era a única de administração. E a Patrícia, que morava comigo, ela tinha umas piras, assim, muito parecidas com a minha, sabe? De ficar muito hiperfocada em algum assunto e do nada trazer uma pergunta aleatória. E aí ela ficou assim, cara, acho que ninguém nunca... Eu lia muitos livros, ela também lia muitos livros. E aí um dia ela falou assim, eu acho que ninguém nunca leu o livro da Bíblia. E aí nunca leu no microverso de nós duas. Porque não dá pra escalonar pro mundo, né? Mas ela falou, acho que nunca leram a Bíblia como um livro literário. Sempre foi como algo
doutrinador, né? Tipo, você vai numa igreja e aí o pastor, o padre, seja quem for, lê o trecho da Bíblia e você assume aquilo como ensinamento e aí você sai dali com aquela frase, aquela parábola, aquele trecho como algo que te inspirou, ou você pega um verso e um versículo e bota no seu carro, enfim, no seu caminhão, na sua Kombi. E sempre é muito de um lugar de inspiração e doutrina. E aí a gente leu a Bíblia como objeto literário. A gente falou, vamos analisar Mas um livro literariamente específico ou da o Bíblia inteira? O Apocalipse. Apocalipse. A gente leu o Apocalipse. Ah, pô, mas vocês pegaram também a parte mais Mais fácil pra incrível, isso. mais incrível. Mas a ideia era essa, né? E aí, até porque eu comecei a ler lá no início e eu tinha ressalvas. Mas eu não vou abrir esse parênteses. Porque eu acho que não faz sentido. Acho que cada um tem que acreditar no que quiser da vida, né? Ué. Então não trarei esses questionamentos porque esse vídeo não é sobre isso. Mas o Apocalipse é maravilhoso. Vocês já leram o Apocalipse da Bíblia? Que distopia. É maravilhoso aquilo ali. E assim, existem livros de ficção muito parecidos com a escrita do Apocalipse, assim. É um livro muito bem estruturado ali para você já ficar paranoiquíssimo com a vida. Sim. E você encontra elementos. Eu tenho a teoria de que em qualquer momento da vida que você lê o livro do Apocalipse da Bíblia, você identificará sinais. Identificará sinais. No tempo que você está vivendo e no tempo futuro. Você consegue enxergar a realidade de tão bem escrito que é. Você consegue enxergar a atualidade. E é isso, o tempo de que, sabe, eu estava na faculdade, eu estava estagiando, eu estava fazendo faculdade, e o tempo de parar e ler o Apocalipse para discutir com uma amiga é muito legal. E é isso que eu queria dizer, assim, quando eu vi essa narrativa da Andréa Beltrão sobre como ela conseguiu fazer essa peça com a Yara, eu fiquei, cara, eu sinto falta disso, eu sinto falta... O neném chorando. Eu sinto falta de poder admirar pessoas genuinamente. E eu sinto falta de poder dizer isso para essas pessoas sem as pessoas acreditarem que eu quero algo delas. Essa era a mensagem que eu queria deixar aqui. Se você admira alguém, diga isso para a pessoa. E reforce, já que a nossa geração é tão estragada com relação a isso, reforce para a pessoa. E eu estou dizendo isso pelo simples prazer de te admirar. Eu não espero nada em troca. Porque eu acho que falta isso no mundo. Falta a gente voltar para esse lugar de sensatez, de admirar e aceitar ser admirado. Acho que vai além do admirar. Aceitar ser admirado sem ter que dar nada em troca. Obrigada por me admirar. Eu não preciso te dar nada por isso. Eu só te agradeço. Você passou pela minha vida, foi importante. Sigamos todos, cada um pelo seu caminho. Se um dia a gente tiver que se reencontrar, a gente se reencontra. Mas eu não vou maldar o seu elogio e você não vai se sentir precisando dar algo além do seu elogio e da sua conversa e da sua troca. E é isso, eu queria voltar para esse ponto de reconexão de pessoas. Porque é gostoso, né? Você poder, sei lá, passar pela vida admirando as outras pessoas. Beijo. Comenta aqui o que você acha sobre isso.